Outro parâmetro bastante importante, principalmente em relação à, à qualidade de esgoto, né, das análises de esgoto e também da análise de parâmetros de qualidade de um corpo aquático, né, de um rio, por exemplo, ou de uma lagoa, é o parâmetro de nitrogênio. O nitrogênio, ele pode se apresentar de diferentes formas na água. A gente vai ter, né, estados de oxidação diferentes, desde o nitrogênio molecular, passando no nitrogênio orgânico, amônio, nitrito e nitrato, e depende do estado de oxidação de cada fase, né, de cada etapa de nitrificação do nitrogênio. Pode ser originado naturalmente, né, de clorofila, por exemplo, das algas que estão presentes naturalmente na água, ou, como é mais comum, quando a gente encontra nitrogênio em excesso, significa que ali possivelmente tem um lançamento de esgoto doméstico. A importância em relação ao nitrogênio tem dois fatores principais aqui. Primeira coisa, em relação à saúde, tem alguns estudos que indicam, esses estudos um pouco mais antigos, tá? Que indicam que uma água com nitrogênio mais elevado, principalmente nitrogênio na forma de nitrato, pode acarretar na síndrome chamada meta-hemoglobinemia ou síndrome do bebê azul, e também em alguns casos associado com câncer gástrico, em que há uma dificuldade das células do sangue transportar oxigênio, e aí com isso a pessoa fica com esse aspecto mais azulado, que é chamada síndrome do bebê azul por isso. E aí estudos recentes já vêm desmentindo um pouco ou criticando essa teoria de que o nitrato pode causar a síndrome do bebê azul. Mas aí esse é um assunto, né, para discussão posterior, para quem tiver maior curiosidade. E outro problema bastante importante em relação ao nitrogênio é o fato de que, quando ele está em excesso nos corpos hídricos, ele pode levar ao fenômeno da eutrofização junto com o fósforo. Como o nitrogênio é um nutriente essencial para o crescimento de algas, então, quando ele está em excesso, essas algas vão se proliferar, né, vão aumentar bastante, e isso pode levar ao fenômeno da eutrofização. Como eu falei, a gente tem diversas formas ou estados de oxidação do nitrogênio. Geralmente, quando é encontrado nitrogênio na sua forma orgânica ou amoniacal, significa que eu tenho poluição recente. E uma poluição mais remota, eu já vou encontrar nitrogênio em maiores concentrações na forma de nitrato ou de nitrito. Isso porque o nitrogênio, o ciclo do nitrogênio natural, ele vai passando por diversas etapas, desde o nitrogênio orgânico até chegar, né, no nitrogênio molecular. E nesse processo, né, leva um certo tempo para que haja as etapas de nitrificação e desnitrificação. Então, eu tenho como saber se a poluição é mais recente ou mais, né, mais remota, com base nas concentrações das diversas frações de nitrogênio. Então, por exemplo, aqui em Natal a gente tem um problema sério da nossa água subterrânea e está com concentrações mais elevadas de nitrato, e aí a companhia de saneamento, né, a CAERN, ela precisa fazer uma diluição da água captada nos poços com água de outras fontes, para que haja uma diminuição da concentração do nitrato e, a partir daí, essa água ser distribuída para a população. Essa poluição, né, por nitrato, essa concentração de nitrato mais elevada, não é de agora, já é de muito e muito tempo, devido à quantidade de fósforos que a gente tem aqui na cidade. Então, né, já se tem estudos comprovando que essa poluição por nitrato aqui dos poços de água subterrânea em Natal é devido a essa alta concentração de fósforos, da falta de esgotamento sanitário adequado para coletar e tratar os esgotos e não fazer com que o esgoto infiltre no solo e chegue até os mananciais subterrâneos. E aí é que aqui a gente tem essa diferenciação em relação ao nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrogênio na forma de nitrito, nitrogênio na forma de nitrato. Então, do orgânico para o amoniacal, a gente tem uma decomposição por bactérias e hidrólise, e aí o hidrogênio orgânico passa para a fase amoniacal. Em seguida, né, ocorre a nitrificação, ou seja, não consumo de oxigênio no ambiente aeróbio, e aí esse nitrogênio amoniacal passa para a forma de nitrito,
Em seguida, ocorre outra nitrificação também em ambiente aeróbio, do nitrito passa para a forma de nitrato e posteriormente ocorre a desnitrificação, agora no ambiente anóxico, e a gente vai ter da forma de nitrato para a forma de nitrogênio molecular. A gente pode encontrar, por exemplo, nas análises de esgoto, esse parâmetro aqui, NTK, que significa nitrogênio total Kidal, que é a soma nitrogênio orgânico mais nitrogênio amoniacal, que dá essa predominância, né, de nitrogênios nas suas fases mais remotas. Então, a gente pode ter a análise, né, do NTK, análise de nitrogênio nitrito, nitrogênio nitrato e nitrogênio total, que seria a soma do NTK mais nitrito mais nitrato. E sempre associado ao nitrogênio, geralmente a gente vê o fósforo, né, como outro parâmetro químico. Ele vai aparecer na água na forma de ortofosfato, por exemplo, ou então como fósforo orgânico. É presente na água tanto como solos de suspensão como solos dissolvidos. Pode ser oriundos tanto de despejos domésticos, como também, né, fertilizantes, ou então esgotos industrial, ou mesmo de forma natural por compostos do solo. A importância que se dá para o fósforo é também associada, por exemplo, com a eutrofização, assim como o nitrogênio. Quando tem nutriente em excesso, eu tenho ali o favorecimento do crescimento das algas e isso pode levar, né, o corpo aquático a entrar no processo de eutrofização. Só para a gente ter uma noção, né, lagos com concentração de fósforo maior do que 0,025 mg por litro já é considerado um lago eutrofizado. Então, a concentração ali, comparando com outros parâmetros, é bem pequena, bem reduzida, que a gente já tem uma indicação de um manancial eutrofizado. E, além disso, o fósforo também é nutriente essencial para o crescimento dos micro-organismos, para estabilizar a matéria orgânica, que aí vai servir, né, como nutriente essencial para o tratamento de esgoto. Eu venho falando aqui da eutrofização, mas às vezes nem todo mundo sabe o que é, então eu coloquei aqui esses slides. A eutrofização dá o indicativo do crescimento excessivo de plantas aquáticas devido a esse excesso de nitrogênio e fósforo no corpo aquático, nesses níveis que são considerados como causador de interferência com os usos desejáveis do corpo d'água. Então, geralmente eu vou ter um lançamento de esgoto doméstico, esgoto industrial, mas em grande parte esgoto doméstico, em que há uma concentração de nitrogênio e fósforo bastante elevada, e aí esse nitrogênio e fósforo em concentrações elevadas vai favorecer o crescimento, né, a floração de algas. Quando eu tenho muita alga no corpo aquático, ocorre a redução do nível de oxigênio, porque as algas vão utilizar oxigênio para conseguir respirar. E aí nisso, elas vão consumir oxigênio, então vai diminuir a disponibilidade de oxigênio no corpo aquático como um todo. E como diminui a concentração de oxigênio da água, né, vai diminuir a disponibilidade de oxigênio para peixes, né, para os organismos aeróbicos presentes no manancial. E a gente tem, né, um prejuízo econômico também quando a gente tem, né, a mortandade de peixes e também bastante, né, relevante uma degradação das características do manancial. Além disso, né, problemas estéticos e recreacionais. Acho que ninguém vai querer tomar banho aqui no manancial eutrofizado, pelo menos, né, não deve tomar banho, entrar em contato com o manancial eutrofizado, porque essas algas que estão ali em floração, né, em excesso, elas podem liberar cianotoxinas, né, que são substâncias tóxicas para o ser humano e, em alguns casos, em algumas concentrações, pode levar até a morte, não só dos peixes, mas também de quem consome ou de quem entra em contato com a água com essas toxinas. E, além disso, uma água, né, de um manancial eutrofizado vai fazer com que os custos do tratamento da água sejam mais elevados. Então, eu preciso adequar ou modificar toda a operação da ETA para conseguir remover essas algas em excesso. Além de também provocar, por exemplo, a redução da navegação do transporte nesses mananciais em que há um excesso dessas algas pela eutrofização.